Você acha que então o Palmeiras ganha na La Bombonera? A gente tem aqui as derrotas que o Boca tem para times brasileiros na La Bombonera na tela para vocês. Lá na final de Libertadores 63, o time do Pelé, Santos ganhou de 2-1 em cima do Boca Juniors e se sagrou campeão naquela época. Em 94, o time do Cruzeiro do Ronaldo Fenômeno ganhou de 2-1 em cima do Boca também. E aí temos aí, acho que o jogo mais histórico, mais lembrado, 1-0 do Paysandu. Nas oitavas de final da Libertadores de 2003, o Papão foi lá, foi para a Libertadores, passou na fase de grupo e começou ganhando o jogo do Boca. Nas quartas de final de 2012, o Fluminense também ganhou 2-1 em cima do Boca Juniors. E em 2018, mais recentemente, o Palmeiras ganhou de 2-0 do Boca Juniors na fase de grupos. Porém, isso que a gente tem que falar. Nas oitavas de final contra o Paysandu, o Boca virou fora de casa. E contra o Fluminense, o Boca também virou fora de casa. Então, mesmo quando perdeu para times brasileiros lá na Bombonera, nesses recentes, né, de 2000 para cá, o Boca acabou eliminando, né? Inclusive, em 2018, o Palmeiras ganhou na fase de grupo, aí chegou na semifinal e acabou perdendo para o Boca também em 2018. Então, ele se vingou naquela época. Bem complicado. Vale citar também 2 jogos que não foram por Libertadores, mas que times brasileiros ganharam na Bombonera. Foi São Paulo 3-2 na primeira fase da Supercopa de 95, era um torneio meio doido da Conmebol que rolava. E nas quartas de final da Sul-Americana de 2008, o Inter ganhou de 2-1 do Boca Juniors. Nesse caso, o Inter se classificou em cima do Boca Juniors. Então a gente vê aí que são poucos, a gente consegue contar nos dedos de uma mão o número de vezes que o Boca perdeu para times brasileiros na Argentina, e mesmo nas que perdeu, em 2 delas ainda conseguiu a classificação em mata-mata. Então, assim, complicado. Tem um histórico geral do Palmeiras contra times argentinos. São 103 jogos na história, com 49 vitórias, 27 empates e 27 derrotas. Então, até que um placar bom para o Palmeiras. Histórico geral do Boca Juniors contra times brasileiros de modo geral. São 103 jogos também, 41 vitórias, 34 empates e 28 derrotas. Então, assim, muito empate mesmo. O Boca gosta de empatar com um time brasileiro. Histórico do Palmeiras contra argentinos em mata-mata de Libertadores. São 17 jogos, 6 empates, 5 derrotas, 27 gols marcados, 20 gols sofridos, 4 classificações e 4 eliminações, incluindo 2 vices de Libertadores contra os Estudiantes lá em 68 e contra o Boca Juniors em 2000, como a gente já citou. Histórico do Boca Juniors contra brasileiros em mata-mata são 47 jogos, 19 vitórias, 19 empates, 9 derrotas, 59 gols marcados, 40 gols sofridos. 17 classificações contra 6 eliminações apenas. Dessas 17 classificações, 4 resultaram em títulos, que foi em 77, quando ganhou do Cruzeiro, em 2000, quando ganhou do Palmeiras, 2003, quando ganhou do Santos, e 2007, quando ganhou do Grêmio, todos em finais, acabou ganhando. Tem 2 vices contra o Santos de Pelé, como eu já citei, em 63, e contra o Corinthians de 2012. De 91 a 2008, o Boca eliminou consecutivamente 11 brasileiros diferentes. Agora, as últimas 3 confrontos, os últimos 3 embates do Boca contra times brasileiros foram 3 eliminações do Boca. Perdeu para o Santos em 2000, perdeu para o Galo em 2021 e perdeu para o Galo, Santos em 2020, perdão, viu? E perdeu para o Corinthians em 2022. Então, nos últimos 3 anos, enfrentou times brasileiros, foi eliminado por times brasileiros. É uma coisa aí que acalenta o torcedor palmeirense, né, Bellatini? Saber que era esse bicho-papão, tem grande vantagem em mata-matas, mas as últimas 3 aí foi eliminado, né? Então, assim, é o que a gente falou, não é mais o Boca de antigamente, mas tem que respeitar a camisa. Não, e as 3 eliminações ali, pô, conseguiu ser eliminado por aquele Corinthians, porque é a prova ali, né? O Corinthians no passado tinha, jogando na Bombonera, meteu medo contra um time que o Corinthians estava completamente desfalcado, esfacelado, assim, vários jogadores importantes, botou uma garotada e mesmo assim o Corinthians conseguiu segurar o resultado e depois vencer nos pênaltis. Então, foi ali um momento bem interessante. Eu tô confiante, eu acho que o Palmeiras vai conseguir vencer os 2 jogos, inclusive. Se não vencer os 2, é o seguinte: vence lá e depois empata no Allianz só para confirmar, referendar a classificação para mais uma decisão. Posso passar os números na Libertadores aqui, do Boca Juniors e do Palmeiras? Vamos lá, claro. O Boca Juniors tem média de 1,1 gol marcado por jogo e 0,4 gol sofrido por partida, né? Então, mostrando que é uma defesa sólida e um ataque que consegue produzir o suficiente. O Boca tem média de 56,4% de posse de bola, 11,9 finalizações por jogo, 4,3 dessas finalizações vão para o gol por partida. O Boca tem média de 4,8 escanteios por jogo, 2,6 cartões amarelos, além de já ter tomado
3 cartões vermelhos. Isso que a gente fala de vermelho é sempre de jogador, nunca envolve o treinador, tá? Os cartões amarelos e vermelhos não envolvem os treinadores. Palmeiras tem uma média de 2,1 gols por jogo marcado por partida, o dobro da equipe do Boca Juniors, 0,6 gols sofridos por jogo, 53,1% de posse de bola, 16 finalizações por partida. Olha só esse número, 16 finalizações por jogo, sendo que 6,7 vão no alvo. É um time que finaliza muito e que acerta muito, apesar de toda a reclamação que o Palmeiras tem, com razão, né, da falta daquele 9 ali, que o Palmeiras não contratou. O Palmeiras tem uma média de 5,4 escanteios por jogo, 1,8 cartões amarelos por partida, também já recebeu 3 cartões vermelhos na competição. Você deu seu palpite, Faraó? Eu já falei que o Palmeiras vence primeiro jogo? o primeiro jogo. É. Cara, 1-1. Primeiro jogo é 1-1. Ó, tem aqui o Gabi falando que o Palmeiras jogou mal contra o Goiás e o Grêmio. Também acho. Jogou muito mal. Contra o Vasco venceu também. o Goiás. Contra o Vasco também jogou mal. Assim, vem uma sequência de jogos não tão Bem mais bons ou assim, menos. mas eu acho que na Libertadores a coisa vai ficar uma coisinha, buscar um tetracampeonato. O brasileiro, queira ou não, o jogador às vezes entra em campo pensando, o Botafogo tá lá na frente. Tipo, o Botafogo perdeu, posso diminuir. Mas se diminuir mais a diferença, o time vai chegar mais para lá, né? Vai se dedicar mais. Tem problemas. A perda do Dudu fazia uma temporada ruim, mas ainda assim é um jogador importante dentro de campo. Essa falta de um atacante, de um centroavante ali, de um camisa 9. Tem algumas... Vou dizer que de todos os Palmeiras do Abel Ferreira, esse é o mais fraco. Um torneio entre Palmeiras do Abel, esse perderia para os outros. Mas ainda assim é um time forte e capaz de enfrentar esse Boca, que não é o Boca dos anos 70, 80, 90, 2000, Boca histórico que a gente está tão acostumado, principalmente na competição Libertadores. Eu acho que é por aí, eu acho que não é nem o Palmeiras, é o Boca, realmente. Eu acho que se você pegar o próprio Vasco, acho que capaz que tá jogando melhor que o Boca recentemente, os números do Boca recentes não são bons também. Então, assim, é aquilo, o Palmeiras não tem jogado muito bem, mas a gente sabe que na Libertadores é um time muito focado, é um time que sabe concentrar demais, que vai saber jogar jogo contra o Boca, por isso que eu coloquei 1-1, não coloquei vitória do Palmeiras, acho que o Boca em casa cresce, tem jogadores também, tem o Cavani lá, jogadores estão querendo, a Bomboneira é sempre difícil de jogar, a gente mostrou, mas o Boca gosta muito de empate contra o brasileiro, então tô achando que vai dar esse empate aí. O Vasco Nunes falando que a maioria dos torcedores que criticam o Abel Ferreira não sabem a pressão e os níveis de adrenalina que o treinador daquele nível sofre durante e no final do jogo. É verdade, porém, quem sempre dá dessas é o Abel. Tem muitos treinadores que sofrem o mesmo nível de pressão e adrenalina e não dão dessas, então assim, eu entendo seu ponto, mas também dou uma balanceada nele. E o Vasco falando que isso tem um jornalista falar que o Abel Ferreira não gosta de perder e que isso é muito mal para o Palmeiras. Fiquei a pensar se não seria pior para o Palmeiras se ele gostasse de perder. Aí realmente acho que não tem muito cabimento tipo de frase. Acho que aí você está 100% certo. E o Luiz Farias que pai eu vai duvido, ser o maior do norte. É isso aí. Eu duvido que tenha um treinador que goste de perder. Duvido que tenha um treinador que goste demais, de perder. Né? Vai ter. Nunca passou pela minha cabeça essa chance.